Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7. Hoje nós vamos trabalhar sobre um assunto muito legal, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Já que a gente está analisando o perfil de Paulo nesse trimestre para a glória de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, também deixa teu comentário, por gentileza coloca de onde você está assistindo a gente também, vou ficar feliz em te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso aqui, ó, no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade, em um comentário abaixo, conhece os nossos trabalhos para a glória de Deus. E eu espero que o Senhor Jesus te abençoe através da Escola Bíblica Dominical. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: a segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Esse é o tema da lição. Para iniciar bem a tua aula, inicia por algumas abordagens bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é a leitura bíblica que se localiza em Atos capítulo 15, versículos agora 36 ao 41. Capítulo 16, versículos agora 6 ao 10. Lê esse texto compassadamente, tá? Com essa turma abençoada que você cuida aí na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Apresenta também a mensagem que se localiza agora em Atos, capítulo 15, versículos 36. Você pode ler esse versículo e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, para a glória de Deus. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo traz um marco sensacional também quando a gente estuda o Novo Testamento. Após a leitura de Atos capítulo 15, nós entendemos que a primeira viagem missionária de Paulo foi uma viagem que se concentrou ali na região da Galácia, especialmente a Galácia do Sul. Na região da Galácia, nós encontramos aí as seguintes cidades: Antioquia, Listra, Derbe, Pisídia e Icônio. 5 cidades que fazem parte dessa região, conhecida como a Galácia do Sul, e foi para essas 5 cidades que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, como a gente estudou na aula passada. Pega isso aí. Você vai entender hoje, a partir da leitura do texto bíblico e da orientação da lição, que nós vamos entrar agora na segunda viagem missionária. Ela começa a partir de Atos capítulo 15 e Atos capítulo 16. No momento em que Paulo agora passa a evangelizar a Macedônia, a Europa. E esse abrir das portas de Deus para a Macedônia e a Europa foi por direção do Espírito Santo de Deus. Essa segunda viagem missionária, ela tem um diferencial da primeira. A primeira viagem missionária ela é realizada por Paulo, Barnabé e o João Marcos, que aparece aqui, depois ele desiste, conforme nós já estudamos com vocês. A segunda viagem vão aparecer agora outros personagens. Vai ser o Paulo, o Silas e vai aparecer também o personagem Timóteo acompanhando nessas ministrações. E outro detalhe que você percebe que o Lucas também ele começa a aparecer diretamente a partir dessas narrativas. O Lucas que escreve o Evangelho de Lucas e que escreve também Atos dos Apóstolos, ele passa a entrar no texto, ele passa a estar presente nessas viagens também. Então pega essa visão e eu espero estar te ajudando através da Escola Bíblica Dominical. Se eu já estou ajudando você, ô gente boa, coloca aí no comentário de onde você está assistindo a gente, para a glória de Deus. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a rota da segunda viagem. Qual é a rota então dessa segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo ele trabalha obedecendo ao Senhor? Detalhe, se você ainda não conhece a segunda viagem missionária, dá uma olhada se na tua Bíblia, no fundo dela tem um mapa da segunda viagem missionária. Isso pode te ajudar na ministração da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. O plano inicial da segunda viagem missionária era ser trabalhado com Barnabé e Paulo. Só que, por consequência,
de um problema que aconteceu na primeira viagem missionária, citado em Atos 13:13, João Marcos, sobrinho ou primo de Barnabé, dependendo da versão, por causa da perseguição, ele abandonou essa primeira viagem missionária, deixando então Paulo e Barnabé no meio do caminho e voltando para casa, abandonando então o ministério. O segredo da segunda viagem missionária e compreender a rota da segunda viagem parte a partir desse entendimento aqui. Que agora o Barnabé quer levar novamente o João Marcos. E Paulo então rejeita a companhia de João Marcos nesse primeiro momento. Eu entendo aqui, biblicamente falando, que o Barnabé está tentando dar uma segunda chance para o João Marcos, que abandonou eles na primeira viagem por medo. Mas o Paulo ele rejeita essa companhia. Daí então nós encontramos uma crise dentro da igreja. Você percebe uma crise de pensamentos diferentes. E agora acontece algo que é interessante. Ao invés de ter apenas uma rota de viagem missionária, nós encontramos duas. A primeira é estabelecida então por Barnabé e João Marcos, que vão para a ilha de Creta, visitando as igrejas como eles queriam. Só que essa primeira ela não é registrada na Bíblia. E a segunda, ela é registrada então a partir dessa viagem que acontece com Paulo e Silas agora. E essa viagem é registrada em Atos. Quem é que aparece agora? Aparece o Timóteo, aparece o Lucas também registrando o texto. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando a respeito dessa crise que tem de pensamentos diferentes, ele relata que isso não frustra a obra do Espírito Santo. Ao invés de termos apenas uma frente missionária, agora temos duas. É claro que anos mais tarde, lá na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala que Marcos agora é importante para a obra. Ele pede perdão a Marcos, ele convoca Marcos agora para perto dele, para ser útil para a obra do Senhor como companheiro do Evangelho. Mas nesse primeiro momento, há aqui uma divergência. E esse detalhe também nos ensina exatamente que a região por onde Paulo passou é uma região nova. Quais são as cidades que Paulo agora passa a evangelizar nessa segunda viagem? Você pode tomar como nota aí. Troade, a lição traz para a gente. Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolônia e Tessalônica. Essa viagem agora abre a porta para a Europa. É totalmente guiada para a Macedônia. Outro detalhe bíblico que você vai perceber, que essas cidades, as ruínas das mesmas, podem ser encontradas hoje. Se você comparar, a lição traz até para a gente, a Troade, que é citada como território dessa segunda viagem, ela está próxima à cidade de Isarlik. A Neápolis, que nós conhecemos na Bíblia, ela pode ser encontrada próximo a Cavala, as suas ruínas. Filipos é encontrado então na cidade de Filipos, que existe até hoje, em suas ruínas. Anfípolis, também encontrada hoje como Anfípolis. Apolônia existe hoje as suas ruínas. E Tessalônia é conhecida atualmente também como a Tessalonique, que existe até hoje. Olhando para a Escritura, nós entendemos agora, a partir dessa visão da primeira e segunda viagem, especialmente da segunda viagem, que os relatos históricos aqui trazem exatamente essa visão do crescimento da igreja, da expansão do evangelho e da veracidade também das páginas sagradas. Além dessas cidades que nós estamos citando para você, que podem ser encontradas hoje, a própria lição cita para a gente também que Paulo visitou as cidades envolvidas na Macedônia, especialmente na Europa, onde são estabelecidas igrejas. E essas cidades são citadas em Atos, como Bereia, Atenas, Corinto, Creteia, Éfeso e Rhodes. Comparando essas cidades, especialmente tentando encontrá-las localizando hoje, nós vamos encontrar aqui Bereia, ela pode ser encontrada em Verria, nas ruínas. A cidade de Atenas existe até hoje, é encontrado lá as ruínas da cidade antiga. A cidade de Corinto também existe até hoje.
Creteia também existe até hoje, e em Creteia nós encontramos as suas ruínas. Éfeso também existe até hoje, e lá é encontrado as ruínas, e Rhodes existe até hoje, onde é encontrado as ruínas dessas cidades por onde Paulo passou. Então, olhar para a natureza da rota dessas viagens é encontrar que o evangelho agora passa a ter um encontro com a Macedônia. De acordo com John Stott, no seu comentário Atos dos Apóstolos, ele escreve que foi na Macedônia que Deus abriu a porta para a Europa. Quando Deus deu aquela visão para Paulo, passa a Macedônia. E lá ele passa a pregar então o evangelho. Avançando, espero estar te ajudando até aqui, o segundo ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: mudança de planos. Quando você analisa especialmente a rota da segunda viagem, Paulo tinha nos seus planos fazer a visita às igrejas que ele tinha estabelecido na Galácia e expandir o evangelho a partir da Ásia. Só que quem direciona a viagem missionária, gente, é o Espírito de Deus. Quem direciona a vida do missionário é o Espírito de Deus. Quem direciona a tua vida e a vida de Paulo é o Espírito de Deus. Quando você analisa as Escrituras, você percebe que Paulo queria ir para Bitínia, como está escrito em Atos 16, versículos 6 e 7. Mas quem direcionou Paulo, dando a visão, foi o Espírito de Deus, dizendo: passa a Macedônia, trazendo uma orientação para Paulo onde o Espírito de Deus queria que ele fosse, aonde o Evangelho deveria alcançar pessoas. Isso está registrado em Atos 16, 9. Você pode ler esse texto bíblico com os teus alunos. Paulo, quando é direcionado pelo Espírito de Deus a ir para a Europa, conforme o John Stott, ele destaca o seguinte, que foi ali na Macedônia que Deus abriu a porta do Evangelho para alcançar também as nações, alcançar a Europa. O Evangelho sai agora dessa região da Ásia e vem agora para outro continente. Em Atos 16, do 13 ao 15, o Lucas registra que Paulo, Silas e Timóteo agora pregam o Evangelho, a palavra de Deus, na cidade de Filipos. Em Filipos, pessoas são alcançadas pela palavra de Deus, especialmente Lídia. De acordo com as Escrituras, em Filipos também acontece algo sobrenatural. Deus utiliza a vida de Paulo como autoridade de Deus para poder expulsar um espírito maligno de uma menina. Esse espírito vai embora, os donos daquela escrava prendem Paulo e Silas e dão a surra nos dois em praça pública, prendem os dois. E durante a meia-noite, quando os dois acordam, eles passam a orar, a louvar a Deus, e o Espírito de Deus, através da vontade de Deus, balança os alicerces da prisão. Faz com que a prisão caia por terra e eles são libertos para a glória de Deus, demonstrando o poder de Deus sobre a vida deles. À luz da Escritura, nós entendemos que Paulo, então, ele prega a palavra de Deus em Filipos. Ali se é estabelecida, então, uma congregação. À luz das Escrituras, Paulo, lá em Atos 17, ele chega em Atenas. E em Atenas, diante dos filósofos gregos, ele tem conhecimento para debater com esses filósofos. E ele encontra ali um altar ao Deus desconhecido. Ele toma mão desse altar para revelar Jesus, para apresentar o Cristo. Tudo isso direcionado pela vontade do Senhor. Aonde ele estabelece igrejas. A Bíblia também descreve que na cidade de Corinto, ele fica lá em Corinto durante 1 ano e 6 meses, onde ele estabelece uma comunidade da fé ali, uma igreja para a glória de Deus. Depois dele ter sido perseguido em Tessalônica, que durante 3 sábados ele tinha pregado a palavra de Deus em Tessalônica, as pessoas aceitaram a Jesus, mas ele foi perseguido pelas pessoas de Filipos, fugindo então para Atenas. Em Atenas, pregando a palavra de Deus, ele é perseguido mais uma vez, ele se estabelece em Corinto, onde estabelece mais uma igreja para a glória de Deus. A segunda viagem missionária é uma viagem que é cheia de turbulências, mas cheia também de testemunhos que exaltam a Cristo. Quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que a rota dessa segunda viagem demonstra o cuidado de Deus sobre a vida de Paulo. Isso quer dizer que o Espírito de Deus continua cuidando da gente, como também cuidou da vida de Paulo, que você possa compartilhar isso com os teus alunos, citando exatamente a proposta da lição em sala de aula. Avançando, espero estar ajudando você. O terceiro ponto da nossa lição trata então sobre a sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade espiritual? É exatamente esse princípio de ter intimidade com Deus, estar sensível
atento, é uma atenção à voz do Senhor. Paulo queria ir para uma direção e o Espírito de Deus estava dizendo: a direção não é sua, Paulo, mas a direção é minha. E ele foi atento à voz de Deus, ele reconheceu a vontade do Espírito de Deus, dando direção na viagem missionária. Aqui você tem um princípio. Nós que somos servos de Jesus, que amamos a Jesus, que servimos a Cristo, que temos a chamada de Deus, precisamos continuar sensíveis à voz de Deus no nosso coração. Paulo foi atento à vontade de Deus, sendo guiado por Deus na viagem missionária, sendo direcionado por Deus, guiando vidas para a glória de Deus. E diante de cada situação, procurando então a direção de Deus, ao ponto dele fazer questão de dizer que quem direcionava a viagem é o Espírito de Deus. Aqui nós aprendemos o princípio que é uma verdade. A nossa vida também precisa ser direcionada pela vontade de Jesus, pela vontade do Espírito de Deus. E a minha oração é que a tua vida também seja direcionada por Jesus. Antes de tomar qualquer decisão, busque a direção de Deus. Fale sobre isso com os teus alunos. A direção de Deus é a melhor coisa. Até o não de Deus é melhor do que você seguir a tua direção. Até o sim de Deus revela para você todo o querer de Deus, toda a vontade de Deus e a orientação de Deus que você precisa ouvir. Eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula para a glória de Deus. Eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. Se essa aula edificou você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram aí assistindo a gente. Tem muita gente fazendo isso. Deixa teu comentário aí, se a aula foi boa, edificante para você. Teu likezinho, se inscreve no canal também. E envia esse vídeo para mais pessoas serem edificadas em Jesus, para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. É muito simples, você pode escrever embaixo no comentário: eu quero Jesus, nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus sobre a sua vida, para a glória e honra do Senhor. Como dica de leitura, pessoal, eu quero indicar para você um texto que é muito legal, pode te ajudar. O texto do Helena Cabral, da editora CPAD, sobre o apóstolo Paulo. Você encontra esse texto no site da CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos para crescer em Jesus. Também como dica, eu quero indicar para você Paulo, Apóstolo da Graça, do F.F. Bruce. Esse texto é sensacional para quem quer estudar e se aprofundar um pouco mais sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Dica também Atos dos Apóstolos, do John Stott, Até os Confins da Terra. Gente, esse material é sensacional e vale a pena você ter esses recursos. Aprofundar um pouco mais a partir da leitura da palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui, na próxima lição, lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre o segundo diário da viagem missionária. Vamos estudar esse diário de forma mais profunda, o que aconteceu nessa segunda viagem. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, tá? Se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.